Aleluia. Pode ser a igreja. Glória a Deus. Que bom que você veio. Aproveita a oportunidade para cumprimentar seu irmão, aquele que você ainda não falou hoje. Diga, vamos adorar o Senhor. Vamos prestar o nosso culto racional a Deus. Amém? Seguindo os 4 passos que nós aprendemos, nós já conhecemos e hoje foi falado. Onde o Senhor fala, a noiva ouve, aquilo gera fé no nosso espírito, no nosso coração, recebemos a palavra no nosso coração e andamos conforme essa palavra, amém? Glória a Deus, Pai. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eis-me aqui, Pai, em Tua presença, Senhor. Ó Deus, Pai, como eu orei em casa, Senhor, o que eu vou falar para a Tua noiva, Senhor? E o Senhor confirmou no meu coração. Fala aquilo que eu já falei contigo. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, que eu venha ser apenas um canal, Senhor. Assim como foi orado aqui, Deus. Que eu venha diminuir, Pai, para que a presença do Senhor cresça, Senhor. Ó, Pai, nós entendemos também, Pai, que se Tua noiva não tiver expectativa, nada vai fluir, Pai. Porque o culto quem fazemos somos nós a Ti, Deus. O culto é para o Senhor. É para a honra e glória do Senhor, Deus. Tudo aquilo que o Senhor fala, o Senhor nos orienta, Pai, para que venhamos a viver bem em todas as áreas de nossas vidas, Senhor. Sim, Deus. Por isso nós te celebramos, Senhor. Por isso nós te damos atenção, Senhor. Levamos nosso coração cativo a Ti, Senhor. Ó, Pai, em nome de Jesus, que todos os nossos pensamentos, Senhor, sejam levados cativos ao Senhor, Deus. Amém. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha falar melhor a cada coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. O Senhor me chamou aqui para falar hoje com a noiva. Primeiramente, falou comigo, né, acerca de um tema aqui, que eu coloquei aqui, que é perseverança. Aleluia. Você pode dizer para a pessoa do seu lado: você, como filho de Deus, deve ser perseverante. Amém? Agora vire para outra pessoa e diga o mesmo. Você, como filho de Deus, deve ser perseverante. Amém? Você crê nessa palavra? A princípio aqui eu coloquei o significado, né, que eu procurei lá no Aurélio, dessa palavra, perseverança. Significado, um dos significados é insistência, firmeza, constância. Acho que tem tudo a ver com a palavra de Deus, né? Quando nós ouvimos aqui que a fé, né, é o firme, convicção, é estar certíssimo daquilo que Deus falou, é verdade. E para que nós venhamos a andar aquilo que Deus nos chamou, para que nós venhamos a andar, nós devemos ser perseverantes. Amém? Ali em Tiago 1, né, nós acabamos de ler. Vamos lá rapidamente, que eu anotei aqui do estudo. Não estava na minha anotação, mas Deus, o Espírito é o mesmo, Deus se revela a todo momento. Deus fala a todo momento, é necessário apenas que nós estejamos com o coração sensível. No estudo hoje nós lemos Tiago 1, 2 e 3, que o próprio irmão de Cristo falou assim. Amém? Meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. Amém? Devemos a ter isso no nosso coração. Entendermos que, seja qual for as circunstâncias que nós venhamos a estar passando, ela provoca perseverança, ela provoca esperança, ela provoca paciência na nossa vida. Então nós devemos entender qual o fruto que nós podemos tirar daquilo ali. E tem aqui algumas passagens aqui para poder ler com a igreja. E o primeiro tópico que eu separei aqui é perseverando para darmos testemunho. Você pode repetir? Perseverando para darmos testemunho. Abra sua Bíblia em Hebreus 12.
Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai, que nossa expectativa está no Senhor, Pai. Amém. Te louvamos, Senhor. Senhor, levanta como vaso, Senhor. Queremos responder às tuas expectativas, Deus. Somente as tuas expectativas, Pai. Hebreus 12, de 1 ao 3. Amém? Portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Refleti profundamente sobre aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra a sua própria pessoa, para que não vos fatigueis, tampouco desanimeis. Amém? Perseverando para darmos testemunho. Aqui é uma dica para aqueles que aceitaram a Jesus, para que nós venhamos a continuar andando fixamente e o alvo é quem? É Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Amém. Amém? Então, assim, um dia nós ouvimos essa palavra, um dia nós ouvimos que Jesus é o Salvador, nós abrimos nosso coração, Deus falou, nós recebemos, raciocinamos aquilo, gerou fé no nosso coração, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e tomamos uma decisão. Só que ali não é o fim de todas as coisas, é apenas o início. Amém? Nós entendemos que um dos significados da palavra salvação é bem-estar geral para todas as áreas de nossa vida. Então, a salvação, o céu começa aqui. Nós andarmos em perseverança de acordo com aquilo que Deus falou no nosso coração. Então, firmados nessa palavra, independente das circunstâncias, no versículo 2 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, ele foi até o final. Ele perseverou para darmos testemunho. Então é isso que Deus cobra dos cristãos. Que você venha perseverar. Ah, mas eu estou com um problema em uma área da minha vida. Persevere. Persevere, que a salvação abrangiu todas as áreas. Basta apenas que você abra cada cômodozinho da sua casa para Deus entrar. Não adianta Deus entrar só na sua vida amorosa, só na sua vida relacional com os irmãos e com Deus, e Deus não entrar na sua finança. Não adianta Deus entrar somente nas suas finanças se você não deixa Ele entrar nas suas particularidades. Então Deus, Ele é Deus em todas as nossas áreas. Quando nós o confessamos como Senhor, significa que Ele é o nosso chefe. Ele é o nosso dono. Então nós temos que levar cativo todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, tudo aquilo que angustia o nosso coração a Deus. Porque Ele é capaz de vencer. Ele venceu, então nós somos capazes de vencer também. Ele mesmo diz que nós devemos ter bom ânimo, que no mundo nós teremos aflições. Ou seja, não vai ser maré mansa a partir do momento que você aceitou Jesus, não. A chuva, ela cai sobre os justos e sobre os injustos. O sol, ele se põe para todos. Ele nasce e se põe para todos. Mas nós devemos nos firmar naquilo que nós já confessamos com nossos lábios. Amém? Amém. Então, assim, eu entendo que essa palavra é uma diretriz para o cristão, para nós continuarmos firmes no propósito que Deus tem para nossas vidas, independente do vento em qualquer área da nossa vida. Nós devemos nos segurar firmes, fixados no autor e consumador da nossa fé, e que o resto, com Jesus no barco, tudo vai bem. Amém?
Então nós aqui falamos sobre perseverar para darmos testemunho. Agora eu gostaria de falar perseverando por causa do testemunho. Ou seja, se nós, como cristão, e aquele que se diz cristão deve andar como ele andou, se nós damos testemunho, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé, independente da área que nós venhamos a estar sendo afligidos ou com dificuldade, todos aqueles que estão lá fora, que não leem a Bíblia, vocês sabem que o mundo não lê a Bíblia, né? Às vezes, muitos crentes não leem a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia. O mundo vai ler a Juliana, o Júnior, a Bia, o Gerson. O mundo vai ler a nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. E o mundo está sempre lendo. Independente de você estar dando frutos bons ou maus. A árvore é conhecida pelos frutos. Então, se nós perseveramos para darmos testemunho, veja bem o que é perseverar por causa do testemunho. Abra em Marcos 5. Aleluia, glória a Deus. Tua palavra é verdade. Amém. Marcos 5, falaremos sobre perseverando por causa do testemunho. 25. Todos acharam? Você pode dar um glória a Deus aí de vez em quando. A Bíblia fala sobre Abraão, quando ele estava fraco, ele se fortalecia dando glória a Deus. Aleluia. Amém. Marcos 5, 25. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Você pode repetir isso? Porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Uma situação bem constrangedora, né? Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, gostaria que vocês também falassem isso. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus. A respeito de Jesus. O que você entende sobre esse início aqui desse versículo 27? Falando, ela ouviu falar o quê? A fama de Jesus. E o que é a fama se não o testemunho? Então, como cristão, devemos andar como ele andou. Por que essa mulher ela recebeu a cura que nós conhecemos no texto? Porque ela ouviu do testemunho de alguém que perseverou para dar testemunho. Ela perseverou por causa do testemunho dele. Olha, se Jesus ele cura, e eu estou há 12 anos, não tem mais recursos. 12 anos a hemorragia não para. Fui em todos os médicos, nos melhores médicos. Por causa da fama, por causa do testemunho, por causa do que dizem sobre dele, eu vou lá. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberto de sofrimento, do seu sofrimento. 30. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado poder, Jesus virou-se em meio à multidão e inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. E Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou.
vá-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento. Amém? Então aqui nós vemos aqui, nós conhecemos essa palavra, um exemplo de fé pelo que ela ouviu. A fé vem pelo ouvir a palavra, e Jesus é o verbo encarnado, ele é a própria palavra de Deus que desceu. E ela ouviu dessa fé, ela ouviu desse Jesus, gerou fé no coração dela e ela agiu em fé. Então a fé, ela gera ação, e a ação gera milagre. E assim, no mesmo momento que ela tocou, ela instantaneamente foi curada do seu mal. Só que quando você persevera, vai além daquilo que pedimos ou pensamos, muito além do que imaginamos. Ela foi ali, ela queria só a cura, e Deus deu a cura e a salvação. Por quê? Porque ela perseverou. Através do testemunho que Jesus havia dado, ela perseverou por causa do testemunho. E também temos aqui uma opção aqui maravilhosa. Aqui é o próprio mestre. Ele perseverando para o cumprimento da vontade de Deus. Amém? Antes de falar isso aqui, eu queria dar um pequeno testemunho. E falando sobre perseverança. Claro que ninguém é totalmente perseverante, porém também ninguém é totalmente não perseverante. Nós devemos praticar isso na nossa vida. E na minha vida eu vejo isso em muitas áreas, e hoje eu quero contar sobre a minha vontade que nasceu no coração de Deus, eu creio, e que eu entendi que ainda era para mim. Eu sempre tive vontade de estudar, e na verdade, depois que eu conhecia Jesus, né? Antes eu não queria, não sabia, achava que estudar não era para mim, era para quem tinha condições, e depois que eu conheci a Deus, que eu conheci também como chefe de família, você quer crescer, né? Quem aqui quer crescer? E eu entendi que uma das formas mais claras do crescimento é através dos estudos. E só que isso para mim era muito difícil. Eu tinha que romper algo que na minha vida, porque eu nunca tive o hábito de estudar. E como a gente tem um exemplo também do Júnior também, que aconteceu no segundo grau, ele não era estudioso e aconteceu aquilo. E graças a Deus a gente vê o fruto que ele colhe sobre isso. Eu resolvi, coloquei isso na minha cabeça, queria estudar. Hoje em dia eu sou concurseiro, vou ficar nessa onda de estudo aí, mas eu queria fazer a faculdade. Uma vez eu entrei, fiz 6 meses, e por causa de trocar o horário no trabalho, eu tive que trancar, infelizmente. Aí quando tranca, você acaba desanimando. Aí eu falei assim com Deus ano passado: Senhor, eu quero estudar. Eu nunca estudei de verdade. Me ensina. Me dê paciência, me dê oportunidade para praticar paciência, concentração e tudo mais. E quando você não tem o hábito de fazer algo, você não tem confiança naquilo. Então eu achava que não era para mim. Mas eu falei, vou tentar assim mesmo. Aí fui lá, me inscrevi no Enem. Acabou que eu nem estudei, fiz uma prova lá. É uma prova muito desgastante, são 2 dias. E para quem não tem a prática, então, de fazer a prova é horrível. Mas aí consegui uma média lá, aí joguei lá na matéria, na faculdade que eu queria, não consegui no começo do ano. Tinha uma segunda chance, eu estava sem internet, acabei perdendo. Aí agora veio a última chance, aí eu joguei lá, eu falei, Senhor, quero tanto, Senhor. Só que só tem uma vaga, só tinha uma vaga na faculdade que eu queria fazer ali, que é perto de casa, no shopping. Eu já fiz os cálculos todinho, o tempo que ia demorar. Porque quando você já tem dificuldade, você tem que facilitar, né? Você tem que trabalhar a seu favor. E eu falei, Senhor, eu quero se for ali. E graças a Deus, hoje essa semana eu tive a resposta. Terça-feira eu começo a estudar. A vaga aqui. Então assim, comecei aqui. Várias vezes isso acontece na vida dos irmãos. E às vezes a gente não fala. Ele dá o que precisa e quando. Exatamente, ele dá o que precisa e quando precisa. Quando eu vi que só tinha uma vaga, deu aquele vontade de desanimar. Aí eu falei assim, Senhor, de quantas vagas eu preciso? De uma. Então é minha. E a correria que foi uma loucura. Tantos documentos que ele consegue, porque é uma faculdade particular, só que eu consegui 100%. Uma bolsa integral, então vou estudar aqui em Nova América, na Estácio, fazer ciências contábeis. E aí que vai, em nome de Jesus. Então tá
honra e toda a glória dou ao Senhor. Eu sei que vai ser um novo desafio, como não tenho prática, eu vou ter que me esforçar, mas se Deus deu, Ele capacita, né? Então, assim, eu queria dar esse exemplo. Existem vários exemplos na minha vida, eu creio que na vida de vocês também, que quando nós perseveramos naquela área, nós conseguimos. Não tem nada na nossa vida que a gente ganhe hoje de mão beijada. O Senhor dá, mas Ele exige, existe uma condição. A salvação é o quê? De graça, não é? Mas tem uma condição. Você precisa crer nessa palavra. Você precisa aceitar, você confessar a Cristo. Então tudo tem uma condição. Se você quer algo na sua vida, uma área que você acha que está morta, adormecida, mas tu sabe que aquilo ali é para você. Se você ora, entrega na mão de Deus, tu sente paz, e a paz é o árbitro, que ele vai, o juiz ali que vai falar assim, não, isso daí pode ser a sua vida. E você às vezes esmurece, e você não persevera, com certeza você não vai alcançar. Quantos anos eu quero estudar, mas só de boca? E quando eu falei, não, agora eu vou, perseverei, graças a Deus eu consegui. Então assim, que isso sirva de exemplo em cada área de nossas vidas. Não só no estudo, isso daqui foi só um exemplo, mas às vezes você tem sonhos de ter um negócio, e tu sabe que aquilo é de Deus para sua vida, não vai separar, teu coração não está naquilo, teu coração está em Deus, você tem maturidade suficiente para aquilo ali não te separar do amor de Deus. Só que às vezes você não coloca aquela garra devida. Você ora, entrega na mão de Deus e fala, seja, Deus sabe. Irmãos, Deus sabe de todas as coisas, mas Ele depende, nós dependemos daquilo que Deus nos deu. Ele nos deu capacidade, Ele nos deu esforço, poder de concentração, raciocínio. Entendeu? Então nós devemos agir em fé e perseverar naquilo que nós queremos. Certamente receberemos. Amém? Amém. Amém. Eu acredito que nada na tua vida, tudo que você conquistou, você para analisar. Caramba, hoje eu tenho, sei lá, meu carro, então hoje eu tenho minha casa, hoje eu consigo pagar um aluguel, hoje eu estou no meu trabalho, eu tenho minha posição, minha efetivação, seja o que for. Para e analisa se você não perseverou, se você não se esforçou e se você não foi até o final. Então essa é a regra. Com Cristo não é diferente. Aceitamos a Jesus, queremos dar testemunho, perseverar para dar testemunho. Nós perseveramos por causa do testemunho dele. E agora chegou a parte aqui mais difícil, que é perseverar para o cumprimento da vontade de Deus. É difícil, mas não é impossível. Mateus 26. Perseverando para o cumprimento da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. A palavra funciona, Senhor. Glória a Deus. Nós ouvimos e damos crédito, Senhor. Amém. Colocamos em prática, Senhor. Amém. Nós alcançamos isso, Pai. Aleluia. Ó Deus, em nome de Jesus, que não seja apenas para os nossos sonhos, mas principalmente que seja para o Teu reino. Amém. Mateus 26, é do 36 ao 46. Que é o próprio Mestre nos ensinando como perseverar para o cumprimento da vontade de Deus. Veja que a vontade de Deus não significa que é exatamente aquilo que você quer. O próprio Jesus. Seguiu Jesus. Amém? Posso ler? Amém. Mateus 26, 36. Seguiu Jesus com os seus discípulos e chegando a um lugar chamado Getsêmani, disse-lhes, assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Levou consigo a Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Veja bem que ele está começando a se entristecer. Ele foi para orar. E por que ele ficou angustiado? Então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecer aqui e vigiar junto a mim. Veja bem, a alma nós entendemos que é o campo das nossas emoções, nossa mente. Então Jesus sabia o que ele estava passando. Não foi fácil. O que ele estava passando ali, ele estava vislumbrando a sua morte. Como filho de Deus, ele conseguia ver além. Então, a alma dele estava, meu Deus do céu, caramba, eu estou aqui, sua palavra, eu segui até aqui, mas será que tem outro meio? E você vai ver que ele fala aqui.
conhece. 38 ainda. Então compartilhou com ele, dizendo: a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Seguindo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: ó meu pai, se possível for, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. Acho que essa parte seria importante nós repetirmos também. Contudo, não seja como eu desejo, mas sim como tu queres. E é fácil, gente, a gente falar isso. Em todas as áreas, em todo momento. Quantas vezes a gente fica lá batendo na portinha de Deus, orando, pedindo alguma coisa, que a gente nem perguntou para Deus se era aquilo que Ele queria na nossa vida. E quando nós conquistamos, porque se a gente ficar nessa, cavando, a gente vai conseguir. Só que a palavra de Deus diz que aquilo que nós conseguimos por nossas próprias forças é nos acrescentado dores. Mas aquilo que Deus dá para a nossa vida, não. É tranquilo. Aquilo não vem com sobrecarga. E quantas vezes a gente fica lá orando, Senhor, pedindo algo, antes de falar assim: Senhor, é da tua vontade? Não seja o que eu quero, mas seja o que tu queres. Porque se nós buscarmos a Deus em primeiro lugar, acima de tudo, acima de todos, as demais coisas Ele vai nos acrescentar. É bíblico, é promessa certa. Então Ele conhece os desejos do nosso coração. Ele fala que nós sabe de tudo que nós necessitamos. Ele provê para as aves do céu, para os lírios do campo. Só que quantas vezes nós queremos colocar a nossa vontade: Senhor, abençoa isso, faz isso, sem perguntar ao menos se aquilo ali é a vontade de Deus. E o próprio Jesus aqui, ele dá um exemplo de perseverança, não para a vontade dele. Eu dei os exemplos antes para poder conseguir as coisas, conseguir algo, conseguir salvação, conseguir cura. Mas Jesus ali, ele dá um exemplo, o maior exemplo de perseverança para o cumprimento da vontade de Deus. Senhor, se possível, a parte de mim esse cálice. Como homem, ele disse, o sofrimento é muito. Dizem, os estudiosos dizem que o sofrimento dele foi maior no Getsemane do que na cruz. Que ali ele chegou a suar gotas de sangue. Ali ele vislumbrou, ele viu a morte, viu tudo. Mas aí ele colocou a vontade de Deus em primeiro lugar. E é assim que nós devemos entender que a vontade de Deus é soberana sobre nossas vidas. Vamos continuar lendo. Mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro: então, não pudeste vigiar comigo durante uma só hora? Vigiai e orai, para não cair em tentação. O espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E afastando-se uma vez mais, orou dizendo: ó meu pai, se este cálice não puder passar de mim, sem que eu beba, seja feita a tua vontade. Quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos, dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Então, retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. Passando algum tempo, voltou aos discípulos e indagou: ainda dormis e descansais? Eis que a hora é chegada. Agora o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e sigamos. Eis que o meu traidor está se aproximando. Ou seja, perseverar para algo que nós queremos é fácil, né? Não é tão fácil, mas você sabe o que você quer, então você vai por aquilo que você quer. Agora, perseverar para ser traído, para ser entregue na mão dos pecadores, para ser entregue ao sofrimento, para ser moído, para ser transpassado, Jesus, ele viu tudo aquilo. Por isso, a alma dele estava muito angustiada. Ele não perseverou para exatamente aquilo que ele queria. Como homem, ele falou: a carne é fraca, meu espírito está, mas a carne é fraca. Então ele se angustiou, a sua alma estava profundamente angustiada, e ele falou: Senhor, aparta de mim esse cálice. Ou seja, que o propósito do Senhor aconteça, mas de outra forma. Nós podemos entender assim, né? Mas ele foi até o final para ser traído. Então nós devemos aprender a maior lição aqui com Cristo. Nós devemos ser perseverantes, sim,
é uma bênção. A fé, a perseverança, a esperança, o amor, isso tudo é regra de Deus para nossas vidas. Mas não somente para aquilo que queremos receber. Mas nós devemos ser perseverantes para que a vontade de Deus prevaleça. Para que o propósito, o plano de Deus seja cumprido. Dê continuidade ao reino. Nós devemos perseverar para ganhar algo? Por que nós não podemos perseverar para dar algo? Quantas vezes nós propomos no nosso coração: caramba, esse mês eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Aí chega na hora, começa a ser tão racional ao ponto de: não, mês que vem eu abençoo, mês que vem eu pratico, mês que vem eu faço. E você está se enganando. Porque quando você faz para alguém, Deus ele cobre a sua vida. Quando você está lá orando, pregando, evangelizando, como os irmãos foram, infelizmente nós não pudemos ir, fazendo a obra lá, Deus está lá cuidando dos seus. Deus está lá cuidando daquele que aflige seu coração. Você sabe que às vezes o que você fala não é bem interpretado, porque a própria Bíblia diz que o profeta de casa não tem honra. Mas enquanto está fazendo, você está falando assim: Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Cheio de problemas, cheio de pendências na minha vida, mas estou aqui para fazer a tua obra. Aí Deus está enviando trabalhadores. Aleluia! Deus está cuidando dos teus. Aleluia! Deus está cuidando daqueles que você se preocupa. Deus está lá, ó, cuidando, falando através de bocas de pessoas que Ele vai ouvir. Porque para você Ele não dá crédito. Porque Ele convive com você, então Ele conhece como você era, sabe a luta que você passa para ser o que você é hoje, conhece nossos defeitos, nossas fraquezas, e às vezes não dá tanta atenção por causa disso. Mas aí vem um outro, que ele dá tanto crédito na rua e é alcançado por aquele. Então, nós devemos perseverar não só para fazer a nossa vontade. Isso também é bênção. Se você orou, colocou diante do Senhor, e o Senhor trouxe paz no coração, persevere. Vai até o fim. Não desista. Eu consigo me arrepender de muitas coisas que eu fiz, sim. Mas mais ainda daquelas que eu larguei para trás. Coisas que era plano de Deus na minha vida, que era propósito do Senhor na minha vida. E tudo que você larga para trás, você tem que voltar e fazer tudo de novo. Voltar e fazer tudo de novo. Ah, seja em qualquer área. Vamos lá, vamos ser mais realistas, mais claros. Dieta, começa a fazer. Está indo bem. Aí por algum motivo que você poderia continuar, você para. O que você tem que fazer? Voltar e fazer tudo de novo. Ah, você está fazendo tua casa. Aí você começa a fazer tua casa e tu fala: não, chega de obra um pouco. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Aí começa a chover na tua casa, porque você não cobriu a laje. Vai lá e faz tudo de novo. Aí dá retrabalho, dá mais trabalho ainda. Então tudo que nós venhamos a fazer, eu creio que essa palavra que o Senhor quer passar para nós, que nós venhamos a pegar, meter a mão. Deus ele não se agrada naquele que retrocede. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, o Senhor não se compadece. O Senhor não sente prazer. Então tudo aquilo que nós viemos a fazer, principalmente na obra, no reino, na casa de Deus, pegue e vá adiante. Amém. Que Deus está cuidando de todas as suas necessidades. Amém. Deus está cuidando de tudo aquilo que você precisa. O Senhor é exatamente tudo aquilo que nós precisamos. Amém. Ele quer que nós confessemos nossos lábios, sim, com súplica, mas também com ação de graça. Já agradecendo, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está providenciando. Era assim que a gente fazia em todas as áreas da nossa vida. E tudo aquilo que nós fazemos dessa forma, nós conseguimos o êxito. Nós conseguimos. O Senhor, Ele tem prazer naquele que persevera. Ele deu uma palavra para Abraão: Abraão, sai da tua casa. Abraão creu. Mas ele agiu em fé. Ele não só creu e tudo bem, quando o Senhor me mandar eu vou. Não, ele foi. Foi, perseverou. E nós vimos ali, o Senhor deu Isaac. Deus pediu Isaac, e em Hebreus diz que Abraão cria que mesmo se ele sacrificasse seu filho, Deus era poderoso para fazer ressurgir dos mortos. Então ele perseverou, foi até o fim. Quantos casos aí, Daniel, na cova, quantos casos aí que tu vê de homens de Deus que perseveraram, Jó, Moisés, quantos casos, José. Então assim, nós devemos aprender com esses homens, os heróis da fé, sobre isso, perseverança. Está certíssimo, está com fé, crê que de Deus para a sua vida, vai até o fim.
Mas não vai até o fim só para os seus sonhos, não, irmão. Que Deus, Ele conhece teus sonhos e Ele sente prazer em abençoar um filho. Se nós, como pais, e eu já me incluo nisso, amém? Amém. Se nós, como pais, temos prazer em dar um presente aos nossos filhos, quanto mais Deus, diz a palavra do Senhor, quanto mais o Senhor, então a gente não tem que ficar ansioso com nada. Nada, nada, nada. Coloca diante do Senhor, com orações, mas com súplicas e ações de graça, agradecendo. Senhor, muito obrigado, Pai. Se o Senhor me der, eu me alegro, mas se o Senhor não me der, eu continuo alegre, Pai. Aleluia. Porque a alegria do Senhor é minha força, Senhor. A tua palavra é aquilo que me completa. O teu Espírito, Senhor, que habita em mim, os zoe de Deus, a vida de Deus em nós. É exatamente disso que eu preciso. Amém? Amém. Eu coloquei alguns exemplos aqui, o próprio Senhor. Como que o Senhor, Ele se dirige às igrejas, às 7 igrejas lá em Apocalipse? Ele diz: conheço a tua perseverança. Ao que guardar as minhas obras até o fim. E toma-lhe bênção. Conheça a tua perseverança. Ó, se você guardar até o fim, se você começou, continua, vai até o final. Olha aqui, aquele que guardar vai ganhar isso. Guardaste a minha palavra. Perseverou. Amém? E em Apocalipse 2:10, na segunda parte do versículo diz: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Não é apenas levantar a mão, aceitar Jesus, agora eu sou crente, não falo mais palavrão, não ouço músicas tal, acabou, não é só isso não, é perseverar. É ser fiel. Tentação vai vir, sugestões vão vir, mas você vai avaliar com aquilo que você está aprendendo da palavra. Se a palavra for confrontar com aquilo ali, não, isso aqui não é para minha vida, sai, não quero mais esse tipo de sugestão. Pode vir sugestão, mas eu sei quem tenho crido. Seja vossos pensamentos, tudo aquilo que permeia seu pensamento, tudo aquilo que vem do alto, tudo que tem de boa fama, se tem algum louvor naquilo, aquilo que tem que ocupar nosso pensamento. Amém. Então realmente o pecado ele é concebido aí, naquilo que ele vai gerando na nossa mente. A gente ouve, assim como a gente ouve a palavra de Deus, né? E o diabo ele faz a mesma coisa, ele lança uma palavra, lança uma sugestão, lança uma proposta indecente, muitas vezes. Aí você fica naquilo, matutando. Deixa eu matutar, já era, daqui a pouco está agindo. Foi assim que nós aprendemos aqui, e é assim que é. Agora, quando você ouve algo que não é de Deus na sua vida, você fala: não, eu vou perseverar naquilo que Deus já me falou. Quando o apóstolo pediu para eu pregar, eu falei: Senhor, me dá uma palavra, me dá uma palavra, me dá uma palavra. Aí eu conversando com a Rosângela, ele falou assim: mas Deus já me deu uma palavra? A gente não está com uma palavra há muito tempo. Se Deus não falou algo novo, fica com aquilo que Ele já falou. Amém. O que acontece? A gente acha que a palavra de Deus é descartável. A gente pega uma palavra que é uma bênção e a gente sai aqui no domingo, acabou o momento de comunhão, acabou tudo, a gente vai viver a nossa vida, tipo assim, vida secular. Aí quando chegar no domingo eu vou ouvir aquela palavra, vou meditar e aquilo vai mover no meu espírito. Mas se você não ficar ruminando, que se fala, jogando para fora, engolindo de novo aquilo, não vai fazer efeito na sua vida. A palavra ela não é descartável. A palavra ela para trazer fruto em você, você tem que ficar ali, ó. Não, mas a palavra diz isso, mas a palavra diz... Calma aí, eu esqueci, deixa eu ver lá. Como eu levo meu caderninho para o culto, eu anotei. Vamos lá no meu caderninho. Ah, falou sobre isso, Hebreus 12, 1-3. Ah, olhar firme, consumador da minha fé. Então olhar para as dívidas e falar assim: tudo bem, vai chegar a sua hora, vou olhar para Cristo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu creio nas tuas promessas, Senhor. Em nome de Jesus, me dê solução, me entrega. Mas o meu alvo é o Senhor. Porque não, nós só vamos ter retrabalho se a gente ficar só remoendo. Ai, coitado de mim, você não sabe do meu problema. Todo mundo aqui tem problema, mas eu creio que todo mundo aqui tem a Cristo. Amém. E Cristo é exatamente a resolução de todos os nossos problemas. Então coloca Cristo em primazia. Coloca Cristo em primeiro lugar. E para fechar aqui, eu queria que vocês lembrassem como que começa Atos 2, 42 e 47. E pode falar, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então que nós venhamos a ser perseverantes em todas as áreas de nossas vidas. Tudo aquilo que nós queremos conquistar, começa e termina. Vá até o fim. Vá até o fim, porque aquele que não foi até o fim foi o diabo. Mas Jesus, ele foi até o fim. Aleluia. Mesmo que para fazer aquilo que não era da vontade dele, sofrer como ele sofreu, mas ele falou: Senhor, então, eis-me aqui, Senhor.
seja feita a tua vontade. Amém? Você pode se colocando de pé. Aleluia. E você tome liberdade em Deus. Tome liberdade em Deus para dizer isso ao Senhor. Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Pai. O teu propósito é maior, Senhor. Os teus sonhos são maiores, Pai. Os teus pensamentos são mais elevados que os meus, Senhor. A tua palavra é a verdade e é isso que funciona, Senhor. Obrigado, Senhor, porque se nós recebemos essa palavra, Pai, nós podemos superar, Pai, as expectativas do Senhor, Pai, sendo perseverante, Senhor, guardando a tua palavra, Senhor, guardando os teus ensinamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a nossa confiança está em Ti, Pai. Amém. A nossa confiança não está no nosso salário, a nossa confiança não está no nosso grau de instrução, não está na nossa inteligência. Ó Senhor, nossa confiança está no Senhor. Amém. Aquele que fez todas as coisas. Amém. Aquele que fez os céus e a terra e tudo que nela há, Senhor. Aquele que nos criou, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou, Pai, no lamaçal do pecado, Senhor. E nos trouxe para o teu reino de justiça e luz, Senhor. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Pai, que venhamos a perseverar, Senhor. Que venhamos a perseverar, Pai. Ó Senhor, que se alguma vontade do nosso coração, Senhor, seja contrária à tua palavra, Senhor, nós queremos perseverar naquilo que o Senhor já falou, Pai. Amém. Naquilo que o Senhor já disse, Senhor. Amém. E a sua palavra é verdade. Ó Senhor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu nome, Senhor. Sabemos, Pai, que nós não temos outro bem além de ti, Senhor. Ó Pai, muito obrigado pela sua palavra, Senhor. Sua palavra maravilhosa, Deus. Sua palavra tão penetrante, Pai, como uma espada de dois gumes, Senhor. Que faz separação, Senhor, entre a alma e o espírito, Senhor. Ó Pai, muito obrigado, Deus, porque tua palavra é a verdade, Senhor. Nós conhecemos, Senhor, a tua palavra, Senhor. Nós queremos cada vez mais nos relacionarmos com a tua palavra, Senhor. E sabemos também, Pai, que a palavra do Senhor anda junto com o teu espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que estejamos cada vez mais sensíveis ao teu Espírito, Senhor. Porque o Senhor não deixou de falar, Pai. O Senhor é um Deus que fala, se comunica conosco, Pai. Tu és um Deus racional, Senhor. Tu és um Deus de milagre, Pai. Tu és um Deus de cura, Senhor. Ó Pai, nós queremos colocar todas as áreas de nossas vidas diante do Senhor, Pai. Senhor, nós confessamos que o Senhor é Senhor em todas as áreas de nossa vida, Pai. Ó Deus, nós não queremos dar mais um passo sem que nós venhamos a consultar a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que venhamos a fazer a Tua vontade, Senhor. Que venhamos a fazer aquilo, Pai, para o qual o Senhor nos chamou, para que venhamos a fazer, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Pai, eis aí a Tua igreja, Senhor. Eis aí a Tua noiva, Pai. Amém. A Tua palavra diz que o Seu som do coração, Pai, o Seu esquadrinha, Pai, o rim, Senhor. Ó Deus, Tu conhece o levantar, o caminhar, a necessidade de cada um, Deus. Mas nós sabemos, Pai, que em Ti somos supridos, Senhor. Em Ti, Senhor, nós temos tudo aquilo que precisamos, Senhor. Nada nos falta, Pai. Que o Senhor é nosso pastor e de nada temos falta, Deus. Muito obrigado, Pai. O Senhor é o Jeová Jirê, Pai. É um Deus que vê e prover, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, que venhamos aprender a apenas ser mordomos, Senhor. Administradores, Pai. Que tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos, Deus. Que venhamos a dar testemunho, Pai. Que venhamos a perseverar para darmos testemunho. E que aqueles que estão lá fora, Senhor, venham perseverar por causa do nosso testemunho. Assim como essa mulher do fluxo de sangue fez por causa da fama de Jesus. Que venhamos a exalar o bom perfume de Cristo. Para a honra e glória do Teu nome. Glória a Deus. Nós te celebramos e te amamos. E te adoramos com as nossas palmas.